Fala turma, beleza? Gente, hoje a gente passa para o terceiro pilar da orientação a objetos e vamos falar sobre heranças. Vou mostrar para vocês como é que funciona esse carinha no TypeScript, trazer alguns macetes teóricos e práticos para depois nós evoluirmos para o polimorfismo e ainda ir voltando na herança e fortalecendo esse conhecimento aqui, que conforme vamos enriquecendo o conhecimento sobre orientação a objetos, a gente pode ir voltando, revisitando esses pilares e fortalecendo eles mais ainda. Para isso, hoje eu trago o seguinte. Bom, já estamos no terceiro pilar. Vou trazer o seguinte cenário para a gente avaliar. Vamos pensar que nas aulas anteriores nós estávamos com aquela ideia do personagem. E ali nós aplicamos o encapsulamento, aplicamos os nossos estudos. Agora, eu quero que vocês pensem o seguinte, bom, esse personagem ele começa a ganhar cara e eu começo a ter diferentes tipos de personagem. Aí eu quero ter Warrior, eu quero ter Priest e eu quero ter Mage, tá? Eles têm atributos que são comuns e eles têm atributos que são diferentes, como nome, armadura, vida máxima, vida atual, são atributos que todos eles terão. E aí força e agilidade é só do Warrior, intelecto e velocidade só do Mago e espírito e versatilidade somente do Priest, certo? Como que vocês implementam isso? E aí já fica o pensamento que toda vez que vocês se sentirem incomodados por estar fazendo algo muito repetindo muitas vezes a mesma coisa, provavelmente tem alguma técnica que vocês podem aplicar ou algum padrão, alguma coisa para eliminar essa repetição. E esse aqui é um caso típico. Poxa, tem nome, armadura, vida máxima, vida atual em todas as minhas classes. E aí vocês implementariam algo, provavelmente, estilo isso, pensando somente nos atributos, não estou pensando em métodos, não estou pensando em nada. Warrior, atributos, nome, armadura, vida máxima, vida atual, força, agilidade, certo? Deixei o construtor dele só com o nome e o resto é gerado randomicamente. Tem o Priest com seus atributos e tem o Mago também com os seus atributos. Aqui acho que cabe um parêntese para eu explicar uma ideia que eu não passei para vocês até agora, que é a que eu apliquei aqui para randomizar valores. Ó. Então, eu estou dizendo assim, a armadura é um útil ponto randomizar entre 1000 e 10.000. Bom, aqui tem um detalhe que talvez vocês estejam se perguntando, que raio é isso? Quando eu uso esse underline, ele é só para organizar o número, para deixar mais visível que número é esse. Então, por exemplo, se aqui fosse 100.000, assim está claro que é 100.000. Assim, vocês precisam dar uma contada no número de zeros. Então é só para isso, tá? Mas não é esse o conceito que eu quero mostrar para vocês. É o seguinte. O que eu fiz para esse randomizar? Ó? Eu criei uma classe útil, ó, chamei ela de útil, e nela eu criei um método randomizar. O que difere esse método de outros métodos que nós implementamos nas aulas anteriores? Eu rotulei ele como sendo um método estático. E um método estático, por definição, é um método que não precisa da instância da classe para ser invocado. Ou seja, lá no nosso main da aula anterior, para eu usar, aqui, ó, vou até abrir ele aqui, ó. Para eu usar o personagem, eu tinha que instanciar um personagem. Então eu tive que usar lá o new, personagem, passar os atributos dele. Então eu tive que criar uma instância para poder chamar os métodos do personagem. O treinar atacar, o treinar defesa e assim por diante. O método estático ele não precisa dessa instância. Então ele é um método que, para que ele possa ser utilizado, para que eu possa cogitar utilizar, tem que ser um método que não manipula atributos da classe.
Caso essa classe tenha atributos, eles têm que ser estáticos. Mas aí, bom, isso é outro papo. O que eu deixo aqui como sugestão? Cara, vocês não vão sair desenvolvendo métodos estáticos à torta direita, né? Na verdade, muitos autores e desenvolvedores são altamente contra métodos estáticos. Eles precisam ser aplicados em situações bem específicas. Então, onde eu preciso criar algo utilitário ou alguns padrões de projetos, como o próprio Singleton, são padrões que utilizam do recurso de métodos estáticos, mas aqui a gente está usando para criar um método utilitário da nossa aplicação, que é para randomizar números. Ó. Então eu quero randomizar números entre intervalos, entre 100 e 1000, entre 20 e 1000. Não faz tanto sentido eu criar uma instância de útil. Então eu criei ele estático, certo? Útil.randomizar. E aí está feito o carreto. Onde é que vocês já usaram isso? Lá na math, por exemplo, quando vocês querem fazer o math.min, math.max, math.abs, vocês estão usando, a partir da referência da classe math, métodos estáticos da classe math, certo? Então, a ideia é a mesma, certo? Daí, pessoal, o negócio é o seguinte, essa é a implementação que vocês provavelmente fariam se estivessem usando só os conhecimentos que eu trouxe para vocês aqui nessa trilha. Só que deveria incomodar vocês o número de vezes que vocês repetem isso aqui, ó, que é a mesma coisa para todas as classes de vocês. E aí entra a sacada da herança. A herança diz o seguinte, né? Eu posso criar superclasses que vão ser guarda-chuva com todos os atributos e métodos em comum para todas essas subclasses. E aí eu deixo nas subclasses, que são as filhas dessa superclasse, somente o que é específico dessa, eliminando assim toda essa redundância de código. Isso se aplica em diversos contextos. Podemos pensar em exemplos clássicos de estudo de orientação a objetos. Classe animal. Todos os animais têm diversos atributos. E aí eu vou modelar, sei lá, cachorro, gato. Eu vou classificar eles numa superclasse. Vou dizer que todos eles são mamíferos, por exemplo. Vou botar tudo que é comum entre todos os mamíferos e depois eu especializo em cachorro, gato, baleia, seja a classe que for, certo? E aí as características particulares de cada um. Em desenvolvimento de software eu posso também criar, e é muito comum ter as bases entity, base, onde eu vou colocar coisas que são comuns entre todas as classes. Daqui a pouco eu vou ter um ID, eu vou ter um código, eu vou ter um log de data de criação, data de atualização, data de exclusão, que eu vou utilizar em todas as classes. Eu coloco isso numa superclasse e herdo em todas as outras, para não ficar copiando nas subclasses. Então, tem diversas aplicações aí que nos ajudam a reduzir código redundante. Mas, parando de lero e voltando para o nosso código, nós temos aqui as nossas classes, e aí, qual seria a ideia, gente? Olha só, eu vou criar uma nova classe, vou chamar de personagem, certo? Personagem. Vou deixar o personagem aqui para a gente enxergar todo mundo de forma bem clara. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar tudo que é comum entre o Warrior, Priest e Mage e colocar em personagem. Olha só, vou botar assim, ó. Vou deixar ela exposta. Export, personagem, tá? Aí, o que nós temos em comum entre essas classes? Nós temos nome, armadura, vida máxima e vida atual. Isso aqui é comum entre todas elas. Então eu vou trazer para cá. Vou trazer para personagem. Tem uma sacada
Vou ganhar um pouquinho de espaço aqui, tá? Então temos os atributos em comum. Eu vou criar um construtor aqui. Posso até reutilizar esse daqui, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Vou pegar esse mesmo construtor que eu tinha no Warrior. Eu vou dizer que recebe um nome. Quando recebeu esse nome, coloca no meu atributo nome. Da armadura, o que ele está me reclamando aqui é a questão de importar o meu útil lá. Ó. Então está importado, já está tudo ok aqui. Força e agilidade ele vai reclamar porque de fato eu não tenho força e agilidade nesse personagem. Então eu vou remover. Vou deixar assim. Tá pronto o meu construtor, tá pronta a minha classe personagem. Agora, gente, o que eu posso fazer? Eu posso fazer capar isso aqui. Eu vou tirar isso aqui também. Tá? A gente vai melhorando isso aqui. Mas só para a gente já ter uma ideia de redução de volume de código, eu vou fazer isso daqui. E aí na minha class Warrior, eu vou dizer o seguinte, ó, o Warrior estende personagem. Perfeito? Agora eu estou dizendo que o Warrior é uma extensão de personagem. Isso faz com que ele tenha tudo o que tem no personagem e mais o que é especializado dele. Então, é como se ele tivesse nesse mesmo arquivo aqui. O que ele não vai enxergar do personagem? Ele não vai enxergar o que for privado. O que tiver como privado no personagem não vai ser visível aqui no Warrior. Então, se eu tentar acessar, por exemplo, vou aumentar um pouquinho esse espaço aqui, já que a gente não vai usar o Mage por enquanto. Se eu tentar acessar aqui dentro do meu construtor o atributo vida, por exemplo, ó, vida, e tentar botar um valor qualquer na vida, o que ele vai me dizer aqui, ó? Vida atual é privada e só pode ser acessada pela classe personagem, então eu não posso acessar. Aí eu tenho que ter ciência de que, bom, se eu quero proteger esse atributo, ele vai continuar privado. Se eu quero poder manipular na subclasse, mas não em outras classes, eu preciso utilizar aquele modificador que eu comentei na aula anterior com vocês, que é o protected. Então, se eu colocar o atributo como sendo protegido, eu já não vou ter problema de segurança para acessar o vida atual. Ele pode ser acessado aqui. E aí eu passo a ter no Warrior os atributos que são específicos do Warrior. Eu estendo o personagem. E aí tem outro detalhe aqui, ó. Para o meu construtor, eu tenho que sempre que eu tiver um construtor, se eu não tivesse um construtor aqui, eu não teria erro aqui porque ele estaria usando o construtor da superclasse. Quando eu crio um construtor, eu estou dizendo assim, o construtor, constructor, nome. Bom, primeiro, importante vocês se ligarem, eu não posso ter o construtor assim. Por que eu não posso ter um construtor vazio? Eu não posso porque eu estou herdando uma classe que tem um construtor com um parâmetro. Então a minha classe que está estendendo ela tem que ter um construtor com pelo menos um parâmetro. Tem que ser, no mínimo, igual ao construtor da superclasse. Não tem como eu reduzir o número de parâmetros. Então eu preciso sim aqui ter o nome string. E daí, o que eu preciso fazer aqui? Chamar o construtor da minha superclasse. E aí eu faço ele através da palavra reservada, super. Quando eu uso super, eu estou acessando membros da minha superclasse. E aqui eu estou fazendo assim, super, então vai lá na minha superclasse,
e entrega o nome para quem? Para o construtor. Então, se eu tivesse mais atributos aqui, se eu tivesse mais uma coisa qualquer aqui, ó, a minha subclasse tem que respeitar a chamada da minha superclasse. Perfeito? Então, eu teria que ter mais um atributo aqui, ou pelo menos mais um parâmetro aqui, ou pelo menos mais um parâmetro, certo? Então, tem que estar coerente super com subclasse. Se eu quisesse colocar mais alguma coisa aqui, o warrer tem que passar também a força. Ó, e eu quisesse fazer isso aqui, isso eu posso, tá? Espero que fique claro isso. Eu posso aumentar o número de parâmetros, eu não posso diminuir, certo? Essa chamada da super, que faz chamada ao construtor da superclasse, ela tem que ser feita sempre na primeira linha do construtor. Então eu não posso tirar isso aqui daqui e colocar aqui no meio. Ó, dá pau, ó, ele já não reconhece as linhas anteriores. Então fiquem cientes de que a chamada da construção tem que ser a primeira linha do construtor da subclasse de vocês. Certo? Então até aqui usamos o extends e usamos o constructor chamando o construtor da superclasse. Dessa forma aqui, nós já estamos com a nossa herança funcionando. O que eu posso fazer agora? Posso limpar as outras, ó. Posso tirar esses atributos daqui. Vou dizer também que o priest estende o personagem. Ele estendendo o personagem, eu não posso esquecer de chamar o construtor aqui. Então vou fazer um super passando o nome que eu tenho aqui. Vou remover. Observem que eu poderia continuar manipulando os atributos da superclasse aqui, ó. Estão enxergando? Ó, eu tenho agora o nome, armadura, vida máxima protegidos. Então aqui na subclasse priest, eu uso eles como se eles estivessem definidos aqui, embora eles não estejam, ó. Eu não tenho esses atributos definidos aqui. Mas eu estou usando como se estivesse aqui, porque eu estou estendendo essa classe. Então poderia estar randomizando esses valores aqui dentro, que até seria uma boa prática, né? Porque aí eu consigo, olha só, consigo tratar as particularidades. Quero considerar que um warrer ou um priest com relação à vida, atual, a vida máxima, ele não vai ter tanta vida quanto um warrer. Então eu vou fazer assim, ó. Vou deixar aqui, vou voltar esses atributos no meu construtor só e vou randomizar eles diferente. Ó, vou dizer assim, o warrer, a vida vai entre 1000 e 10.000. E a vida... armadura, perdão. A vida vai entre 200 e 10.000 também. E aqui a vida atual vai entre 20 e vida máxima. Beleza? Aí eu já trato particularidades de cada um dos tipos de personagem dentro da sua própria classe. Quando eu randomizar os atributos de um warrer, eles serão randomizados de forma diferente dos atributos de um priest. E aí eu posso deixar de randomizar aqui dentro. Ou posso deixar uma randomização que serão os atributos default. Certo? Aí posso deixar assim. Bom, os atributos base são entre 100 e 1000. A vida máxima entre 100 e 1000. E a vida atual é isso aí. Certo? Eu fico com o que é uma definição de esqueleto, sem ter nada específico, mas o que vai ser gerado para cada um é o que eu estou definindo aqui.
Perfeito, perfeito, perfeito. Vamos lá no Mage. O que a gente vai fazer para o Mage? Mage, armadura está aqui. Então, mesmo esquema. Vou dar um Extends personagem. Vou remover os atributos desnecessários. Vou ajustar o construtor, chamando super, passando o nome. Vou remover o nome daqui, já que eu estou chamando ele pela superclasse. Vou deixar a randomização e tá ok. Certo? Aqui no nosso priest vou tirar o nome também. Deixar ele mais ok. Está definido os atributos, as randomizações. Então o que a gente conseguiu fazer aqui? Centralizar os atributos em comum entre todos os personagens na classe personagem. E tratar de forma diferente os construtores. Deixa eu fechar um pouco agora dessas telas aqui, para a gente focar em alguma só. Vou deixar o Warrior aqui. Olha só. Detalhes, gente. Particularidades. Herança. Quantas eu posso ter? Uma classe pode estender apenas uma classe. Por quê? Tem algumas linguagens, como o próprio C++, que suporta a herança múltipla. Depois, Java, TypeScript, acho que o PHP também, eles não têm suporte à herança múltipla. E isso não é um problema das tecnologias, na verdade é a solução para um problema que se tinha com herança múltipla, ou alguns problemas. E aí posso exemplificar da seguinte forma. Imagina se o meu Warrior está herdando personagem e está herdando um tipo de guerreiro específico. E ambos possuem um método, que é o método atacar, por exemplo. Como que eu vou saber qual método atacar que a minha subclasse tem que usar se ela tem duas superclasses com o mesmo método? Isso é um baita problema, não vou saber. E aí eu estou falando de métodos, mas eu poderia estar falando de atributos. E aí, se numa superclasse eu tenho um atributo força e na outra também, e em cada um o atributo tem um valor diferente, isso é uma baita treta para se resolver, né? Então, para eliminar esses problemas, não se trabalha com herança múltipla, se trabalha somente com a herança simples. O que é comum? É a galera começar a querer aplicar herança em tudo que acha que é redução de código. E aí também não é legal. Então eu não poderia, por exemplo, se eu tivesse uma outra classe que eu chamasse de raça, e aí teria algumas particularidades de cada raça. Eu pudesse ter um Warrior que é de uma raça X, outro Warrior que é de uma raça Y, e eles teriam características um pouquinho diferentes. Então eu já ia pensar numa herança aqui, talvez. Mas tem uma regrinha de ouro para a gente pensar se deve ou não usar herança, que é a regra do é um ou tem um. Vocês precisam pensar assim, ó, semanticamente, um Warrior é um personagem? É um personagem. Então eu estou falando de uma herança. O ser um, o é um, ó, o Warrior é um personagem. Então eu estou usando uma herança. Agora, o Warrior é uma raça? Não, não é uma raça. O Warrior tem uma raça. Se ele tem uma raça, eu estou falando de uma composição. Então eu estaria falando que o Warrior teria um atributo aqui dentro. Claro que aqui eu vou ficar com um erro, mas eu teria um atributo que seria a raça do tipo raça. Eu estaria falando de uma composição. E aí eu teria algo mais ou menos assim, certo? Teria classe e seria um atributo da minha Warrior aqui, certo? Então a diferença entre
utilizar herança e usar a composição. Pensem sempre nessa regrinha. É um ou tem um. Se é um, é herança. Se é tem um, não é herança, é uma composição. Aí vocês vão trabalhar com esse tipo de dado sendo um atributo. Seria como se eu fosse usar uma composição aqui, seria algo mais ou menos assim. O personagem seria uma composição de Warrior. Mas não, o Warrior não tem um personagem, ele é um personagem. Então, por isso eu estou usando a herança aqui e não a composição. Outra questão que pode acabar surgindo aqui é sobre... E se eu não quiser que a minha classe possa ser dada? Eu posso interpretar como uma vulnerabilidade eu deixar que a minha classe seja estendida e daqui a pouco os comportamentos dela podem ser alterados e eu posso não querer que isso seja possível. Em outras linguagens, no próprio Java, acho que no C# é assim também, eu tenho a palavra-chave final. E aí eu sinalizo que aquela classe ela é final e com isso ela não pode ser estendida. Aqui no TypeScript, a alternativa com relação a isso é que nós tenhamos o construtor privado. Então, quando eu não quiser que a minha classe seja estendida, eu vou ter o construtor dela privado. Então, se eu pegar aqui, ó, o meu personagem, que é este aqui, e eu tornar privado o construtor dele, vocês vão ver que eu já vou rapidamente ter um problema aqui, ó, que não pode-se mais estender a classe personagem, certo? Então fica aí também o caminho para não termos extensões da nossa classe, basta deixar o construtor dela privado. Beleza? Então aqui só para a gente não sair só na imaginação, vamos criar uma classe, um arquivinho aqui main, só para nós criarmos algum personagem e vermos, tá? E a gente pode fazer assim, ó. E aí eu já vou botar um pezinho lá no polimorfismo de pouquinho, tá? Mas aqui no main eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar um mage. Eu vou chamar de mage. Ele vai ser um... Qual é o tipo do mage? O tipo do mage é mage. Aí, como eu quero usar este carinha fora, eu não posso esquecer sempre de usar, ó. Observem que se eu não der um export dentro dessas classes, eu não vou conseguir usar em outros arquivos. Então tem que ir lá no mage, no warrior, no priest e dar o export. Bastante comum a galera esquecer e ficar rateando do porquê que não está conseguindo usar. Ó. Agora quando eu dou um command ponto, ele já me sugere, ó, importa o mage do módulo mage. E eu sim, importo. Certo? Então aqui eu estou com um mage criado. Como é que eu vou instanciar ele? New mage. Agora, o meu construtor, ó, ele só está pedindo o nome. Então vou passar só o nome. Eu vou dizer que o nome desse mage aqui vai ser, sei lá, Ângelo Mage. Certo? Aí eu quero criar outros tipos. Eu quero criar um warrior e vai ser o Ângelo Warrior. E eu vou criar um priest que vai ser o Ângelo Priest. Tá? Vou mudar os tipos, não posso esquecer disso, e das instâncias, ó. Então aqui vai ser o Warrior, vai importar também. Vou instanciar o New Warrior e aqui vai ser o New Priest. Vou mandar daqui também para cá. Certo? Eu vou imprimir esses carinhas só para a gente poder visualizar. Vou imprimir o Mage, o Warrior e o Priest. Para a gente dar uma olhada no que saiu aqui.
E aí eu vou executar este carinha com o ts. Vou entrar na pasta certa, senão vai dar zebra. Aula 4. Herança. ts node. Vou executar o main. Quando eu executo isso, eu vou enxergar os atributos que foram especificados para os nossos personagens. O mage tem velocidade, intelecto, armadura, vida máxima, vida atual. O warrior, conforme nós já havíamos especificado, ele provavelmente teria bem mais armadura e bem mais vida do que os outros personagens. O priest tem espírito e versatilidade, está aqui. Então, está criado os nossos personagens com as habilidades que nós definimos nas suas estruturas. Eu posso também, e aí, já para fechar e botar um primeiro pé no polimorfismo lá, eu posso também definir qual é o tipo do mage. Eu poderia dizer que ele é do tipo personagem. E aí eu poderia dizer que todos eles são do tipo personagem. E aí eu diferenciar eles apenas na instância. Então o mage, ele é um personagem, o tipo é personagem, enxerguem isso. E a instância é um mage. Então eu posso pegar a minha subclasse e colocar dentro da superclasse. O inverso não, eu não posso pegar um mage e instanciar como um personagem, isso eu não posso fazer. Mas o contrário sim. Então, de baixo para cima eu posso, de cima para baixo não. Então eu estou pegando todo mundo aqui e estou colocando como sendo um personagem. E se eu rodar isso de novo, ele vai funcionar exatamente da mesma forma. O warrior continua com mais armadura, com mais vida, porque a implementação veio da subclasse. Então, mesmo que, e aí aqui é outro detalhe importante, mesmo que eu defina o tipo personagem, como a minha instância é de warrior, neste caso aqui, não interessa que nós fizemos essa randomização aqui, Ele não vai usar essa implementação. Ele vai usar esta daqui que está sobrescrevendo aquela de lá. Então ele primeiro randomizou lá, ele até randomizou. Só que aí quando ele veio aqui, ele sobrescreveu aquela randomização. E o que vai prevalecer é a implementação da subclasse, sempre. Isso é um pezinho no polimorfismo que a gente vai estudar na sequência. Beleza, gente? Eu acho que era isso, ficamos por aqui. Já até se estendeu um pouquinho mais do que eu esperava. Eu espero ter feito uma cobertura legal desse papo inicial de herança, que nós vamos estender bastante ainda na sequência, estudando classes abstratas, estudando interfaces, estudando sobrescrita de métodos. Então tem muita coisa ainda para a gente ver nessa trilha e a gente se vê no próximo episódio. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, deixem um joinha aí. Compartilhem com quem está estudando também o conteúdo que possa contribuir. E até o próximo, galerinha. Abraço.